Olá pessoal, hoje é dia 8 de novembro e a gente está aqui para fazer nosso primeiro post sobre presente de Natal. Bom, aqui tem algumas sugestões que vocês podem não estar compreendendo, mas o que eu pensei? Novamente, aquela questão de reaproveitar coisas em casa por uma questão de sustentabilidade, por uma questão de economia e, como sempre, para evitar fila, você não tem nem que sair de casa de preferência. Ou se você tiver que chegar na rua para ir até a esquina ali no armarinho, uma coisa assim, certo? Vamos começar pelo, talvez, mais simples, mas não menos simples, assim, menos complexo de fazer, quer dizer. Essa pedra aqui, uma vez eu vi numa revista, tem muitos anos, gente, tem mais de 10 anos, e achei muito bacana na decoração de uma casa. Aí eu resolvi pegar uma pedra no jardim, tá, do prédio que eu morava, e eu tinha umas tintas em casa, na época eu fazia trabalho artesanal de pintar lata, fazendo vela em lata, ou seja, né, talvez não é todo mundo que vai ter isso em casa, mas se você achar bacana, você pode estar adquirindo na papelaria ou no centro da cidade, nessa época do ano que ainda não vai estar tão lotado, e tá fazendo sua pintura. É uma pintura muito específica que eu dei para o meu marido, até então na época namorado, e que ele amou e que ele tem guardado até hoje. A Thais até tem uma dedicatória, tá vendo? De 10 de agosto de 99, deu muito tempo mesmo. E é bacana a ideia que, eu tenho um jardim, ou no prédio, ou na casa, pegar uma pedrinha lá, faça um tratamento nela de limpar, depois você vem com a tinta, você pode estar decorando com motivo de Natal, ou uma coisa bem específica para a pessoa que você vai dar. Ah, nossa, mas é muito simples, nossa, nada a ver. Gente, simplicidade não quer dizer que não tenha amor empregado naquilo que você está dando, certo? Porque se você der isso para a pessoa, ela colocar na decoração, ela usar isso de alguma forma, você vai pensar, poxa, a pessoa gostou, né? Ela entendeu que eu gosto dela, tá ali lembrando de mim. Bom, é uma das nossas sugestões. Desculpa, eu tô mexendo a mão enquanto tô falando, né? A segunda sugestão é tão simples quanto, chega assim, beirar a infantilidade, mas olha só, isso aqui era uma caixinha desses de bibelô de R$1,99, sabe? Que eu tinha guardado. E o que eu fiz? Eu pintei de branco, depois eu vim com uma esponjinha e bati umas tintas azuis. Sabe aquelas estrelinhas que você põe quando é criança no carnaval? Você compra na papelaria junto com glitter e tal, então. Eu coloquei elas aqui, essas aqui eu mesma fiz recortando na época, só que pintando de azul. E até coloquei uma caneta dourada em volta para dar um brilhinho. Fiz isso na caixinha toda. Tá vendo? Quando você abre. Eu fiz esse aqui também na época pro meu marido. Eu pintei ela todinha mesmo, tá vendo? Pra não deixar nada marrom e tal. Então o que acontece? Quando ele abria, tinha aqui dentro uma espécie de álbum que eu fiz com aquelas figurinhas que vem nas balas Ice Key, gente. Eu tive o trabalho de recortar e colar em color 7 preto, tá? Vocês estão vendo aqui? Uma espécie de historinha. E, gente, vou falar pra vocês, isso deu trabalho e foi muito. Tá vendo? São muitos mesmo. Qual que era a ideia? Sabe aquela caixinha que você tem pensamentos do dia, que vem com algumas espécies de oração, né? Assim, você tem salmos ou tem dizeres, enfim, dependendo da religião, vai ter de vários tipos. Normalmente você encontra em lojinha que vende incenso ou que vende artigo religioso. Então, a minha ideia era imitar aquela caixinha e eu fiz 365 papeizinhos desses. 365, gente, acredite. Que era para ele poder tirar um por dia, tá? Pensando no nosso relacionamento. Ou seja, ele viria todo dia aqui, abriria e tiraria um pensando num dizer que eu estaria dando para ele. Você pode estar fazendo isso por uma amiga, você pode estar fazendo isso pro seu marido, pro seu namorado, pro seu noivo, né? Você pode estar até fazendo isso, confeccionando para vender, enfim, fica a seu critério. Tá. Esse aqui, gente, é um pouco assim, vamos dizer, é o mais novo, mas talvez o mais nostálgico. Por quê? Porque eu fiz
na época em que esses bonequinhos estavam no auge no Orkut. Talvez quem está aí vendo e quem ainda tem a conta no Orkut vai saber bem do que eu estou falando. Mas eu aposto que todo mundo chegou a ver esses bonequinhos lá na época, certo? Então, assim, nesse ano que eu dei esse presente pro meu marido, eu na verdade tinha comprado um notebook para ele. Só que eu quis fazer um cartão de Natal diferente. E o engraçado foi que ficou tão bacana, tão bem bolado, que o pessoal no trabalho, quando viu recortando e tal, que eu montei isso, né, durante o tempo que eu tinha, na época trabalhando fora, o pessoal ficou assim, nossa, mas que lindo presente. Eu falava, não, não é o presente. Enfim, aí eu resolvi entregar isso pro meu marido na noite de Natal, antes de entregar o presente. Bom, ele recebeu, ele leu, ele chorou e achou que era o presente. E falou, nossa, que lindo, amei e tal. E quando ele viu, eu tinha dado o notebook pra ele, e ele falou assim, não tô entendendo, 2 presentes. Bom, pra vocês terem ideia que ficou bem bacana, porque se tornou uma coisa muito pessoal. Ah, mas eu não tenho mais Orkut, eu não vou ter essa paciência. Bom, isso aqui é para dar uma sugestão de como você pode estar montando um cartão de Natal diferente, e se dependendo, né, da amizade, o que for, até considerando como presente mesmo. O que que são? É uma história do meu relacionamento com meu marido, né, em que eu dava um print na tela quando os bonequinhos se posicionavam da forma que eu queria. Vou passar para vocês olharem. Tá vendo? Só que é muita coisa, tá, gente? Vamos passar aqui um pouquinho mais rápido. Bom, ao final, né, eu tava explicando que era o presente de Natal, e até cheguei a pedir para um amigo fazer uma caricatura, que era para eu poder... Era a caricatura do meu marido, e eu tava pedindo ele em casamento novamente, depois de 10 anos de relacionamento, enfim. E aqui, o que eu fiz? Desculpa. Eu imprimi uma gráfica rápida, depois eu fui a uma papelaria, eu plastifiquei cada um deles, né? Assim, tem uma folha A4 que você pode colocar mais de um. Depois eu fiz um furinho, tá vendo? Depois eu amarrei com uma fitinha dessas que a gente coloca em presentes de Natal. Bom, o custo, esse aqui com certeza foi o mais caro, ficou em R$42 na época, tá? Mas é uma coisa original, que vale a pena, e que você vai estar usando seu computador e uma papelaria, né? Então, assim, bem perto de casa, sem fila, sem drama, vai depender de você, do seu tempo, da sua criatividade, da sua vontade e de quem você vai presentear para você mostrar o quanto você gosta. Bom, no nosso post de hoje, o último recado é a respeito que a gente está fazendo a segunda promoção de Natal, agora em parceria com a Ateliê Badulac. E a gente tem um post falando exatamente sobre ele, inclusive um formulário que tem que ser preenchido como regra obrigatória. Se você ainda não viu, dá uma passadinha por lá, aproveita porque os presentes são lindos. Boa sorte, gente, e até a próxima.